Olá, hoje é 26 de dezembro de 2025 e para muita gente é um dia de calmaria, sabe? Sobras da ceia, mercados andando mais devagar. Um dia mais tranquilo, teoricamente. Exato. Mas para quem está de olho no mercado cripto, essa calmaria, ela parece meio tensa. A grande questão no ar é por que o Bitcoin está andando de lado, quase imóvel? Enquanto outros ativos, como ouro e prata, estão simplesmente disparando. Exatamente. O que está acontecendo por baixo dessa superfície que parece tão parada? Para ajudar a gente a entender, vamos mergulhar hoje na análise de um vídeo bem recente. É do canal Liga Cripto. Que aborda justamente esse sentimento, né? Essa frustração. Perfeito. Nosso objetivo aqui é extrair os insights mais importantes, decifrar a psicologia do mercado, os níveis técnicos cruciais e, claro, o que a gente pode esperar para esse início de 2026. Ok, vamos lá. É a premissa perfeita para uma análise de fim de ano, porque esse período de baixo volume, ele pode mascarar grandes movimentos se formando, sabe? Sim, E a fonte que a gente está analisando argumenta que esse tédio, ele não é um acidente, não é um mercado só descansando, é intencional. é um teste psicológico, uma manobra deliberada. É um jogo de paciência sendo jogado em escala massiva. E essa ideia de teste psicológico é o ponto central da análise, né? A expressão que eles usam é que o cenário foi feito para triturar o psicológico do investidor. É uma expressão forte, mas que descreve bem. E descreve uma sensação que todo mundo conhece. Você vê o S&P 500 batendo recorde, o ouro subindo, a prata explodindo e o seu ativo, o Bitcoin, ali. Parado. É a clássica sensação de estar preso no trânsito. E a fila do lado avançando sem parar. Isso, exatamente. A fonte argumenta que essa é a ferramenta mais poderosa nas mãos do que ele chama de dinheiro inteligente, o smart money. Certo. O objetivo final seria acumular a maior quantidade possível de Bitcoin antes do próximo grande movimento de alta. E como se faz isso? Convencendo quem tem menos certeza a vender. Isso. E segundo a fonte, a melhor maneira de fazer isso não é com pânico, não é com uma queda brusca. É com tédio. É com tédio. Precisamente. O que é fascinante aqui é a tese de que o tédio, combinado com a euforia em outros mercados, é a arma perfeita. Porque uma queda brusca ela assusta, mas também atrai gente querendo comprar na baixa. Exato. Atrai compradores de oportunidade. O tédio, por outro lado, ele corrói a paciência. Ele faz o investidor se questionar: será que a festa acabou? Será que eu estou no lugar errado? O dinheiro está em outro lugar. Essa pressão para capturar e buscar ganhos em ativos que estão se movendo é imensa. É uma tática que a gente vê em outros mercados também, certo? A ideia de criar exaustão para forçar a mão dos menos pacientes. Não é algo exclusivo de cripto. Não, de forma alguma. Mas talvez aqui nesse ambiente ela seja amplificada. Amplificada pela volatilidade que todo mundo espera e que de repente some. Faz sentido. O mercado cripto condicionou as pessoas a esperarem ação o tempo todo. A análise da fonte ressalta um ponto importante. Quem está posicionado há mais tempo sabe. Quem comprou Bitcoin a 15, 20 mil dólares... Essa pessoa encara isso com muito mais tranquilidade. Com certeza. Já para quem entrou mais perto do topo, cada dia sem alta é uma tortura psicológica. Um teste de fogo para a tese de investimento. Ok, então o cenário no Bitcoin é de desgaste. E aqui a análise fica realmente interessante, porque ela sai do universo cripto e olha para o que os economistas mais tradicionais observam: ouro e prata. Sim. E o que a fonte aponta é que, historicamente, quando esses metais disparam juntos, raramente é um sinal de otimismo, né? Muito pelo contrário. De acordo com a fonte, essa alta dos metais preciosos é um sinal inequívoco de que o mundo está com medo de dar problema de novo. Se preparando para a porrada, foi a expressão usada. Essa mesma. É um movimento clássico de aversão ao risco. O grande capital não está buscando lucros exponenciais no ouro. Ele está buscando preservar valor. Fugir de algo que ele enxerga lá na frente. É como sentir o cheiro de fumaça antes de conseguir ver o fogo. O mercado se posicionando na defensiva. Exatamente. E a fonte dá um destaque especial para a prata.
A situação ali seria ainda mais crítica. Por quê? A análise afirma que não tem prata física suficiente para todo mundo e que a gente está vendo um movimento feroz de repatriamento do metal. O que isso significa, repatriamento? Que os grandes players estão exigindo a entrega física, sabe? Tirando o metal dos cofres de Londres, de Nova York. Isso indica uma desconfiança profunda no sistema financeiro de papel. Entendi. E qual a conexão disso tudo com o quadro geral? O que esse medo nos metais diz sobre a economia que sustenta todos os outros mercados? A tese da fonte é que a economia global, desde a pandemia, vem mascarando suas fraquezas com bolhas especulativas. A mais recente é a de inteligência artificial. Certo. O sistema estaria numa fase de tapar buraco com emissão de dívida, em vez de assumir riscos produtivos de forma saudável, entende? Sim. E a alta dos metais, nesse contexto, é o sintoma. É o mercado dizendo: eu não confio mais nas promessas de crescimento. Eu quero algo tangível, algo real na minha mão. Certo. Então, o cenário macro é de medo e a tática no Bitcoin é de desgaste. Com tudo isso em mente, o que o gráfico nos diz? Existe alguma pista visual de quando essa compressão toda pode finalmente explodir? Existe. Mas a fonte dá um conselho importante. Querer antecipar para onde a lateralização vai estourar talvez não seja tão inteligente assim. Ou seja, espere a confirmação. Não tente adivinhar. Exato. E a análise detalha isso em diferentes tempos gráficos. Se a gente olhar o semanal, a estrutura principal de alta, de longo prazo, ela continua intacta. Ok. Mas o ponto-chave que a fonte destaca é o que ele chama de zona de passagem livre. Fica entre 87.500 e 90 mil dólares. Uma passagem livre, porque historicamente não houve muita negociação nessa faixa, é isso. Menos memória de preço para segurar uma alta. Perfeito. É uma área com poucas resistências históricas. Se o preço conseguir romper a barreira atual, a teoria é que ele poderia acelerar. E rápido, por essa zona. Mas isso é no semanal. Isso no semanal. Quando a gente desce para o gráfico diário, a situação fica bem mais complexa. Traiçoeira até. O preço está brigando com o antigo suporte, que agora virou uma resistência fortíssima. E aí que entra um conceito que a fonte menciona, a tal zona de elasticidade. O que seria isso na prática? Pensa nisso como uma zona de ruído. A fonte explica que os pavios das velas diárias, aquelas linhas finas que marcam as máximas e mínimas, eles podem invadir essa zona de resistência. Mas os fechamentos... Mas os fechamentos, que é o que realmente importa, continuam abaixo. Então essa zona de elasticidade é como uma armadilha. Basicamente, o preço dá uma agulhada para cima ou para baixo, liquida quem está operando com muita alavancagem. E depois volta para o lugar de onde partiu, enganando todo mundo que olhou o gráfico na hora errada. É a definição perfeita. É uma zona desenhada para gerar falsos sinais e frustrar tantos comprados quanto os vendidos. E essa compressão toda, esse afunilamento, fica ainda mais claro quando a gente desce mais o nível, pro gráfico de 4 horas. Ali o triângulo fica nítido, né? Inegável. Um padrão de triângulo simétrico, com topos cada vez mais baixos e fundos cada vez mais altos. O preço está sendo espremido. E a fonte se arrisca a dar um prazo para esse aperto acabar? Sim, com base na projeção dos vértices desse triângulo, a análise estima que um rompimento decisivo, seja para cima ou para baixo, deve acontecer entre os dias 2 e 7 de janeiro. Ou seja, a decisão está a poucos dias de distância. A calmaria está com os dias contados. Exato! E isso nos leva a um ponto crucial da análise, que talvez explique por que essa decisão foi adiada para janeiro. Tinha uma expectativa enorme no mercado, por um gatilho da alta natalina, certo? Sim, ligada a um vencimento gigantesco de contratos de opções hoje, dia 26. Mas aparentemente o gatilho falhou. O que aconteceu? A pesquisa do analista na fonte aponta para um movimento em conjunto gigantesco dos grandes players. E o que eles fizeram? Em vez de exercerem ou deixarem seus contratos vencerem agora em dezembro, eles teriam rolado essas posições. Rolar as posições. Na prática, isso significa que, em vez de deixar a aposta vencer agora, eles pagaram para estender o prazo. Adiaram a decisão. Exato.
Adiar uma volatilidade esperada para o próximo mês. Então o gatilho não falhou. Ele foi adiado. Deliberadamente adiado para o fim de janeiro. E isso levanta uma questão importante que a fonte explora. Por quê? A conclusão é que janeiro de 2026 está se tornando um mês de confluência de eventos, um verdadeiro caldeirão de volatilidade. A fonte descreve como um mês potencialmente bem turbulento. É a palavra certa. Isso é interessante, porque geralmente o mercado busca a clareza. Essa confluência toda não cria uma incerteza tão grande que poderia, na verdade, paralisar os investidores? É um ótimo ponto. Mas a paralisia precede a tempestade. A tese é que esses eventos acumulados vão forçar uma decisão. Quais são esses eventos? Primeiro, temos esse vencimento massivo de opções que foi empurrado de dezembro para janeiro. Segundo, a fonte aponta para a possibilidade de uma nova crise no governo americano, o risco de um shutdown. O que sempre injeta incerteza e afeta o dólar. Sempre. Terceiro, o andamento de projetos de lei importantes sobre criptoativos que podem definir o cenário regulatório para os próximos anos. E a análise ainda menciona um fator externo meio inesperado, certo? Algo ligado à política. Sim, e é um ponto delicado. A fonte menciona o desenvolvimento do caso Jeffrey Epstein e a divulgação de novos documentos. Certo. E a análise aponta, de forma bem neutra, que nomes como o de Donald Trump aparecem nesses documentos. Ok, mas qual seria a conexão disso com o mercado cripto? A conexão, segundo a fonte, é que a família Trump se associou muito à imagem de cripto e NFTs recentemente. É preciso dizer que essa conexão pode parecer um pouco tênue para algumas pessoas. A fonte detalha como esse contário aconteceria. É mais sobre sentimento e risco de imagem. A fonte não sugere uma causalidade direta, sabe? Mas apresenta como mais um fator de instabilidade nesse caldeirão de janeiro. Entendi. A ideia é que um grande escândalo envolvendo uma figura política tão proeminente e que agora está ligada à cripto poderia gerar uma onda de sentimento negativo, mesmo que temporária. E é mais uma variável de risco num mês que já se desenha bem complexo. Exatamente isso. Então, o que tudo isso significa? Se a gente juntar todas as peças que a gente extraiu dessa análise, o quadro que se forma é, bem claro. Sim. Por um lado, a gente tem uma guerra psicológica no Bitcoin, desenhada para testar paciência para o investidor. Por outro, um alerta macroeconômico vindo dos metais preciosos, sinalizando o medo. Medo e busca por segurança. Exato. Junte a isso a análise técnica, que mostra o preço sendo comprimido como uma mola. Com uma resolução provável na primeira semana de janeiro. Isso. E para completar, esse mesmo janeiro se perfila como um mês de altíssima volatilidade. Com essa tempestade perfeita de eventos se formando. O vencimento adiado das opções, a política americana, esses riscos de contágio externo. É um cenário que exige mais do que nunca uma estratégia bem definida. E a fonte termina com uma reflexão quase filosófica sobre isso, não é? Sim, e é talvez a parte mais importante. A mensagem final é que o que realmente funciona no mercado não é um sonho, não é uma mensagem divina ou uma intuição mágica. Não é mágica. Não, o sucesso vem da execução fria, disciplinada de uma estratégia pessoal, que tem que ser baseada unicamente na sua própria realidade financeira, no seu preço médio, na sua tolerância ao risco. Não existe fórmula mágica para todo mundo. E a frase final da fonte resumiu essa mentalidade de forma brilhante. Se fosse fácil, estava todo mundo trilionário. É isso. É um lembrete de que a dificuldade, a dor, essa guerra psicológica, não são um defeito do sistema. Elas são o próprio sistema. É o que cria a oportunidade. Perfeitamente colocado. A barreira de entrada nesse mercado não é só financeira, é principalmente emocional. E toda essa análise nos deixa com uma reflexão final. A fonte deixa claro que o sucesso aqui depende de resistência psicológica, de estratégia sólida. Com certeza. No jogo onde a mente é tão importante quanto a matemática, o maior risco é ser abalado pela volatilidade, pelo tédio e sair cedo demais. Ou o maior risco é o de nunca ter participado, de ficar para sempre observando daquela fila do lado, sem nunca saber o destino final. Fica a reflexão.